Começou nesta sexta-feira o período de convenções partidárias, nas quais são definidos oficialmente os candidatos à presidência, por exemplo. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para definições que incluem postulantes aos cargos de vice-presidente, governador, vice-governador, senador e as vagas de deputados, sejam estaduais, distritais ou federais. Os eleitores que vão estar fora do domicílio eleitoral no dia das eleições precisam solicitar até o dia 23 de agosto a permissão para o voto em trânsito, que é a escolha de uma outra cidade para votar. A repórter Carolina Silva tem outras informações. Existem algumas regras para quem vai votar fora do domicílio eleitoral. Uma delas é que o eleitor não vai poder votar no senador, governador, o voto vai ser só para presidente. Quem vai contar para a gente sobre mais detalhes sobre o voto em trânsito é o João, que é o chefe do cartório eleitoral aqui de Pinda. João, quais são as outras regras para quem vai solicitar o voto em trânsito? Então, o eleitor precisa comparecer a um cartório eleitoral, né? E os municípios que podem habilitar para o voto em trânsito são aqueles que têm mais de 100 mil eleitores. Então, todos os municípios com essa quantidade de eleitores poderão receber o eleitor para votar. O eleitor que está aqui em Pinda, que ele é de um outro município, ele pode habilitar porque nós temos mais de 100 mil eleitores. E o que é que ele precisa fazer? Ele precisa comparecer ao cartório eleitoral, munido do título de eleitor, um documento com foto, até o dia 23 de agosto para fazer a habilitação. Ele precisa comparecer ao cartório eleitoral. Não dá para habilitar sem o comparecimento pessoal do eleitor, porque inclusive ele vai assinar esse documento fazendo o requerimento para votar em trânsito. O eleitor que é do município, que é do estado de São Paulo, ele poderá votar em todos os candidatos, porque são o mesmo em qualquer município. O eleitor, como você mesmo disse, de outro estado, nós vamos habilitar para votar aqui em Pinda ou qualquer outro município acima de 100 mil eleitores, mas ele só poderá votar para presidente da República. O voto em trânsito é permitido só em território brasileiro, né? Exatamente. Aquele eleitor que é do exterior e que na eleição vai estar aqui no Brasil, ele também poderá se habilitar para votar em trânsito, porque o título dele estaria habilitado lá para o exterior, mas ele pode habilitar aqui para um município com mais de 100 mil eleitores. Só o contrário, então, que não é permitido. Quem é do Brasil e está fora do país, né? Exatamente. Quem é do país e que vai estar na eleição fora do país, esse não poderá se habilitar para votar lá. Muito obrigada, João. O cartório aqui de Pinda funciona de segunda a sexta, do meio-dia às 6 horas da tarde. E como o João falou, não dá para fazer a solicitação do voto em trânsito pela internet ou de qualquer outra forma. Tem que vir até o cartório. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. Em Caçapava, a Vigilância Sanitária está com inscrições abertas para o curso de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. A capacitação é necessária para quem quer obter licença para estabelecimentos dessa atividade. Foram disponibilizadas 60 vagas e as inscrições são gratuitas. Os interessados podem se cadastrar na sede da Vigilância, que fica na rua Professor João Batista Ortiz Monteiro, número 345, na Vila Antônio Augusto. É preciso apresentar CPF, RG, comprovante de endereço e o número do processo ou cadastro do estabelecimento. O curso vai acontecer no dia 26 de julho, das 9 horas da manhã ao meio-dia, na Secretaria de Cidadania e Assistência Social. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou uma fiscalização em 187 farmácias municipais de 162 cidades de todo o estado. Aqui no Vale do Paraíba, os agentes visitaram 16 almoxarifados. São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Jacareí e Caçapava foram alguns dos 15 municípios que passaram pela inspeção. O resultado da fiscalização não é nada bom para quem depende desses serviços. O TCE apontou diversas irregularidades, como remédios fora do prazo de validade, condições de higiene inadequadas, ausência de farmacêutico técnico, locais sem vistoria do Corpo de Bombeiros e sem alvará da vigilância sanitária, entre outros problemas. Um descaso com a saúde da população. Na nossa região, 81% das farmácias não têm o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, 13 dos 16 locais visitados não cumprem a legislação e funcionam sem o documento que certifica que a edificação possui condições de segurança contra incêndios e situações de pânico. Pouco mais de 56%
trabalham sem o alvará da vigilância sanitária. Isso significa que mais da metade das farmácias operam sem análise das condições de higiene, o que, em tese, garante a saúde e o bem-estar da população. E em 5 locais, quase 1/3 do total, foram encontrados medicamentos com o prazo de validade vencido. A fiscalização encontrou irregularidades em todas as farmácias visitadas. A intenção do levantamento é revelar a real condição das farmácias de todo o estado de São Paulo e permitir que as administrações municipais possam corrigir falhas na gestão. É o que toda a população espera diante de um caso grave como esse, que precisa ser resolvido de forma emergencial. E a entrevista de hoje é com um especialista sobre quais são os possíveis impactos dessas irregularidades para a saúde da população. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que as pessoas às vezes nem levam a sério, passa batido, mas que é muito sério. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive, fez um levantamento aí da situação das farmácias, dados preocupantes, e há um outro processo também muito importante, que é essa história de consultar o tio Google e dispensar aquela passagem lá pelo médico assistente, né? Bom, está aqui o doutor Oscar Pires, grande satisfação tê-lo conosco. Ele é professor de farmacologia e diretor do Instituto de Biociências da Unital, a Universidade de Taubaté. O senhor tem acompanhado essa história aí do Tribunal de Contas, essas dificuldades, farmácia sem farmacêutico, farmácia que acondiciona os remédios de forma irregular. Tem visto isso, doutor? Tenho sim, doutor Cataldi. A gente acompanha porque, como professor dessa disciplina, né, de farmacologia aos alunos dos diversos cursos da Unital, e também como médico que sou e atuo, então a gente acompanha com uma preocupação importante diante desses resultados que têm surgido nessas pesquisas. Doutor, a gente às vezes viaja, né? E nos Estados Unidos é muito comum, a cada esquina está lá, farmácia. Ali vende tudo, vende chupeta, mamadeira, até uniforme escolar, sapato, tudo misturado, e remédio também. Nós vamos chegar a esse nível aqui, porque eu tenho ido nas farmácias, tem lá chocolate, água mineral, sorvete, vende tudo. Então, eu acredito que nós já estamos chegando próximo desse nível, sim. A grande diferença, eu acredito que seja a informação que a nossa população tem, a fiscalização que essas empresas sofrem no Brasil e que as mesmas sofrem também nos Estados Unidos, que lá a lei é um pouco mais enérgica e um pouco mais atuante e funcionante também. Uhum. Agora, essa coisa de acondicionar mal o remédio é uma coisa comum ou essas grandes empresas de revendedoras estão mudando o perfil desse mercado? Então, o acondicionamento dos medicamentos tem que ser de maneira muito adequada. Por exemplo, existem frascos que a gente fala que são frascos âmbar, aqueles frascos mais escuros, que se os medicamentos receber a luz direto, a luz solar, ele perde seu efeito, ou então ele altera a sua formulação, podendo causar efeitos adversos, efeitos ruins para o organismo. Esse é um problema. Outro problema, às vezes a empresa, por não ter sido orientada pela vigilância sanitária, não ter seguido as normas vigentes no nosso país, elas acondicionam os fármacos, os medicamentos, em frente a uma janela, e eles recebem sol, e o sol pode alterar o efeito e além de fazer com que esse efeito seja perdido também. É uma situação bastante preocupante, né? Quando a gente chega na farmácia, procura, cadê o farmacêutico? O sujeito ele dá assistência a N farmácias da rede e não é onipresente, né? Ele está numa ou talvez nem em nenhuma, só dá assistência e assina o nome lá. Quem que fiscaliza isso? É o Conselho Nacional de Farmácia? É o Conselho Regional de Farmácia, né? Cada estado tem o seu conselho regional e também a vigilância sanitária quando faz a vistoria. Mas esse problema tem sido, nas cidades maiores, já está praticamente resolvido. É importante a presença do farmacêutico. Importantíssimo. Porque além de conferir, né, a letra de algum colega que é complicada, né?
ele também conhece os princípios ativos e algumas coisas ele já está até autorizado a aconselhar a pessoa que procura o remédio. Sim, sim, o farmacêutico é de suma importância numa farmácia. Como eu disse ao senhor, hoje, na maioria das farmácias já tem o farmacêutico. E quando o Conselho Regional de Farmácia passa na visita, ele é bastante enérgico e, nesse ponto, a gente tem que elogiar o Conselho Regional de Farmácia, que atua de maneira muito adequada. É importantíssimo a presença do farmacêutico para orientar os pacientes, que no nosso país, como o senhor disse no início, tem muita automedicação. E o farmacêutico, ele tem um preparo para dizer, olha, mesmo que o senhor queira comprar esse medicamento e que ele é comercializado sem prescrição médica ou do dentista, que são os dois profissionais autorizados a prescrever pela Organização Mundial de Saúde, o senhor não deve comprar ele, o senhor deve procurar um médico. Então, o farmacêutico tem uma maior orientação, uma formação bem melhor do que os outros funcionários que ali atuam. Agora, professor, a questão do alvará, né, que é de muita importância também. Tem farmácia funcionando sem extintor de incêndio, que é um pré-requisito do alvará, né? Tem outras que não funcionam nem com alvará nenhum. É um negócio complicado isso. Infelizmente, isso acontece não só nas farmácias, mas em diversos estabelecimentos e, de vez em quando, a gente observa esses acidentes que acontecem, né, de pegar fogo, mortes, queda de produto com tamanho, peso enorme, traumatizando pessoas. Isso, infelizmente, deveria haver uma fiscalização mais ativa. Uhum. No caso da vigilância sanitária, talvez? Na verdade, ou do corpo de bombeiro? A vigilância sanitária, o corpo de bombeiro, todos eles deveriam ser mais atuantes. Outra questão, validade do remédio, né? Uma coisa também extremamente importante, e às vezes a gente compra lá e a caixinha, na hora da conferência, está lá o prazo ou em cima do vencimento ou já até vencido. Então, é outro problema importante que muitas vezes nós não somos comunicados. Às vezes, as farmácias hoje, elas mostram como supermercado, elas têm promoções, medicamentos mais baratos, e muitas vezes aquele medicamento da promoção, entre aspas, é um medicamento que está nos dias de vencer. E nós adquirimos ele sem saber que está para vencer, e a gente, passam os dias, ele já expirou o tempo de validade dele. E aí não deveríamos utilizar esse medicamento. Qual é o critério para estabelecer o prazo de validade de uma medicação? Na verdade, quando os laboratórios estão desenvolvendo o medicamento, ele desenvolve o medicamento e ele acomoda aquele medicamento e vai fazendo análises de tempo em tempo. Quando chega num determinado tempo, ele vê que houve alguma alteração no resultado e alteração na formulação, no resultado no usuário, né, no caso animais, ou alteração molecular da droga, né, do medicamento, que a gente chama droga, mas na verdade é medicamento, né? Então ele, quando vê que está alterado, ele estabelece a validade de acordo com essa alteração que o medicamento sofre. Geralmente existe uma pequena margem de segurança, então ele venceu hoje, ele deveria ter mais uns dias, mas aquele dia é o dia exato que ele deve ser, no máximo, consumido, que dali para frente pode haver alguma alteração, e alteração no resultado, sendo ineficaz, ou então causando efeitos colaterais, efeitos ruins para o organismo. Eu trabalhei na Rede Manchete uma vez, fui fazer uma matéria numa fábrica de antibióticos muito famosa, ali na região de São Gonçalo, e a matéria versava sobre a falta de energia. Quando estava sendo dinamizado o bichinho que tirava lá da terra para fazer o antibiótico, faltava luz. E aí perdia-se todo um processo que vinha sendo desenvolvido já há dias, semanas, meses, porque cortava a luz, parava lá. Eu vou pedir para o senhor falar sobre isso, hein? Será que esse pessoal tem critério para jogar tudo aquilo fora e começar tudo de novo quando falta luz? É já já. Não saia daí.
Mais uma pausa rápida e na volta vamos falar sobre muitas oportunidades de emprego e também de estudo, tudo aqui na nossa região. Em instantes.